Olá, amigo, olá, amiga, estamos iniciando mais um Painel Eduque, hoje com um convidado muito especial, ele que é responsável, presidente do PSDB de Nova Friburgo, também empresário, conhecido por todos na região, no estado do Rio de Janeiro, nosso querido Marcos Medeiros, porque precisamos realizar esse programa antes do Carnaval para que você faça uma reflexão sobre alguns assuntos referentes ao nosso momento nas cidades, que muitas pessoas estão reclamando pelo excesso de verba aplicada no Carnaval e a falta de muitos medicamentos e a aplicação de recursos na saúde da população. Outros assuntos também, com o nosso querido presidente do PSDB, Marcos Medeiros, que eu faço uma saudação muito especial, porque estamos ao vivo também com o nosso querido Gutinho, José Augusto Gutinho, de Conselheiro Paulino, da Conselheiro FM, que está ao vivo. Um forte abraço para você, para todos os amigos de Nova Friburgo. Gutinho, com muito prazer que passamos, a partir de agora, apresentando este programa ao vivo para a Conselheiro FM em Nova Friburgo. Uma boa tarde para você, Gutinho, para todos os ouvintes da Conselheiro FM. E você que está nas redes sociais, na Review, que está também ao vivo, e certamente você acompanhará esta programação, assim como os demais programas da Rede Serrana de Comunicação, você acessando o YouTube. O nosso querido Brunão, um aplauso para você. Bruno, vou botar um aplauso para você. Nós temos agora a Serrana Play. A Serrana Play em todo lugar do mundo, inclusive na Antártica. Agora temos a internet na Antártica, o último lugar do mundo sem internet. Esta semana, os países fizeram uma vaquinha lá, vamos colocar um sistema aí, colocaram um sistema lá para que os cientistas possam ter a conexão com o resto do mundo. E ao meu lado, na minha frente aqui, meu querido Marcos Medeiros. Boa tarde, Marquinhos. Helênio, a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. A gratidão é a memória da alma, do coração. Então, começo agradecendo a você, Helênio, ao Bruno, ao Gutinho, ao Valceni e a todos aqueles que a cada dia colocam o seu tempo dedicando a levar informações de qualidade e dar vez e voz ao povo da nossa região. Boa tarde a todos, é com grande alegria, com grande emoção que eu consigo, nesse momento, dividir esse tempo com pessoas tão especiais. Obrigado. Você sabe que o meu programa é mais light, não é? Você sabe. Então, não necessariamente, há controvérsia. Há controvérsias. Mas eu vou colocar um aplauso. Coloca um aplauso para ele pela filosofia, que ele já começou filosofando. Eu adoro essas suas colocações, porque você demonstra todo o carinho que você tem por qualquer ser humano que tenha contato diretamente com você. Você é uma pessoa extraordinária, diga-se de passagem, um amigo que eu tenho há muitos anos, e certamente faremos o possível para que, em breve, você tenha um trabalho ainda maior em Nova Friburgo. Marquinhos, eu já vou começar a nossa entrevista batendo um papo direto com esta questão do Carnaval, o seu posicionamento, porque, olha, muitas cidades estão gastando altíssimos recursos com o Carnaval e nós sabemos que ainda há uma demanda muito grande na área da saúde. Qual o seu pensamento, você como presidente do PSDB, para o futuro da nossa região? Governar é escolher, ou seja, aonde aplicar, o que aplicar, quanto aplicar. Nesse sentido, a questão do Carnaval, teoricamente, é um dinheiro investido, aonde se coloca um determinado valor na casa sempre de milhões e espera-se que através de impostos, aonde turistas se alojem em hotéis,
que comam em restaurantes, que façam compras em seus municípios aonde estiverem passando seu carnaval e possam haver uma arrecadação de impostos maior do que aquele valor que foi aplicado nos festejos de carnaval. Sempre há essa questão da dúvida com relação à indústria do carnaval, ou seja, sim, se o dinheiro investido é arrecadado tanto quanto ou mais da quantidade que foi aplicada. A grande dúvida é justamente essa. Por quê? Porque há esse investimento, há a atração de turistas, há o consumo desses turistas, seja na alimentação, seja na prestação de serviço, seja nos combustíveis, seja na estadia, há esse consumo que é taxado através de impostos que retorne para a prefeitura, para o cofre, para que possa ser aplicado. O grande problema da questão é que os prefeitos, eles não, e o secretário de Fazenda... Os gestores? Não todos. Eles não têm, principalmente esses dois, o prefeito e o secretário de Fazenda, que teriam que tem essa obrigação de prestar conta de quanto foi aplicado e de quanto foi arrecadado nesse período, mas você não vê isso. Então, para mim, o X da questão está justamente na prestação de contas que a Constituição prevê, que tem que haver transparência, publicidade, impessoalidade, legalidade, moralidade na aplicação do dinheiro e na prestação de contas. Eu acho que o nó da questão justamente está aí. Não é claro, nenhum município, nenhum estado, nenhum país, nosso país, no sentido, não há essa prestação de contas. Ou seja, você vê pelos extratos que são obrigatórios a serem publicados em órgãos oficiais de imprensa, você vê a quantidade de dinheiro que é disponibilizado ali. Mas você não vê, por outro lado, a publicação naquele período, quanto foi arrecadado de impostos em função daquele valor que foi aplicado. Então, o grande nó da questão é o Triângulo das Bermudas, o local da escuridão está justamente aí. Não há essa contraprestação de quanto foi aplicado e quanto foi arrecadado. Aí gera dúvida. Por quê? Porque o povo não sabe se ele aplicou mais e saiu no prejuízo ou se ele aplicou e arrecadou mais e teve lucro. O interessante é que você tem uma vivência muito grande, porque você já foi vereador em Nova Friburgo e, diga-se de passagem, um excelente vereador, tanto é que perseguiram você. Só um parêntese. O atual prefeito de lá foi vereador 4 anos. Eu fui vereador 4 anos. Em 4 anos, o atual prefeito, como vereador, ele fez 191 proposições. Indicações, projetos de lei, requerimento de informações, projetos de resolução. Ele fez 191 ao total. Eu, em 4 anos, fiz 8.789. Ele, com 191, já era um vereador das galáxias. Imagina o que eu sou em função de comparar o pífio trabalho dele com relação ao meu trabalho. Pois é, mas Fechou parênteses. Sim, mas você é uma pessoa que tem uma experiência e agora presidente do PSDB, você tem como meta as pessoas que participarem este ano do pleito devem seguir à risca toda a norma do partido, para que, quando acessarem a Câmara dos Vereadores, inclusive também, quem sabe, né, o Executivo, para que possam realizar um trabalho de fiscalização, porque nós estamos acompanhando realmente problemas em Cantagalo, problemas em Macuco, em Cordeiro, em todas as câmaras aqui, nós acompanhamos um trabalho de pouquíssimas pessoas, pouquíssimos vereadores que realizam a fiscalização conforme a lei, né? Porque tem um jogo político aí que não atende à necessidade da população. E você, com a experiência, e agora presidente do partido, você pode levar
para os futuros candidatos, pré-candidatos e futuros candidatos do seu partido. Helene, eu trabalhei em Brasília e no período onde foi denunciado o mensalão, eu estava ao lado do Roberto Jefferson, que era deputado federal, líder do PTB. E eu acompanhei todo aquele momento de denúncia. E o Roberto, ele denunciou que havia um pagamento de R$30 mil por mês para alguns deputados, para que eles pudessem votar tudo que o presidente da República queria, indiferente de análise do conteúdo, se era contra ou a favor. Aí há informações que o presidente havia um pagamento de mensalão, 30 mil, então mandava o projeto para a Câmara. Aí os deputados que faziam parte desse esquema, eles só eram orientados: nesse projeto você vota sim, nesse projeto você vota não, e de acordo com os interesses do governo. Fazendo uma ilação com relação às câmaras municipais da nossa região e do nosso estado e do nosso país, para mim há uma espécie de mensalão em cada município. Aliás, é um mensalinho. De que forma? Em Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, todos os municípios aqui da região não são diferentes. Eu desafio a qualquer vereador a me provar que seja diferente de qualquer município. Ou seja, o prefeito ele capta o vereador e troca os votos dele na Câmara por empregos de parentes, por empregos de cabos eleitorais, por obras. Então, por exemplo, o prefeito manda um projeto para a Câmara, seja de qualquer município. Mandou o projeto. Aí a única coisa que se fala é o seguinte: nesse projeto você vai votar sim, nesse projeto você vai votar não. Então não há o discernimento, a análise e a reflexão do vereador ler o projeto, avaliar e escolher se ele deve votar sim ou não, porque pode ser favorável ou contrário ao povo. Não há isso. Por quê? Porque se o governo mandar votar sim e ele votar não, ele perde os cargos dos parentes, ele perde o cargo dos cabos eleitorais, ele perde as obras no bairro dele. Então, não deixa de ser, fazendo uma ilação, um mensalinho, no caso. Ou seja, se troca a consciência do vereador por benesse. Toda vez, caro eleitor, caro ouvinte, que nesse momento nos dá o privilégio e obrigado de estar nos ouvindo, que você vê um vereador postando na internet: essa obra aqui foi eu que fiz, essa obra ali foi eu que fiz, essa outra aqui foi... Pode ter a certeza que aquela obra custou muito caro para você, cidadão, porque o prefeito deu aquela obra para aquele vereador votasse projeto contra você, para que o vereador votasse contra os interesses da população. Então, em troca desse voto, que é de acordo com a vontade do governo, quem se prejudica é o povo. Então, por exemplo, o voto de vereador é um voto ao varejo. Ou seja, você precisa de mil votos, mais ou menos, em média, em cada município para eleger, e a maioria dos municípios da nossa região, menos votos, consegue se eleger. Então, você faz uma obra no seu bairro, no bairro de outra pessoa, então ele vai captando pequena quantidade de votos e dá um somatório total. Mas aquilo ali custou muito caro para o povo do município, porque aquele vereador fez aquela pequena obra ali para ter uns votinhos ali para ele ganhar a eleição, mas, por outro lado, quando ele senta lá na Câmara, ele vota contra o povo e a favor dos interesses do prefeito, que, em sua grande maioria, não são favoráveis à população do município. Um discurso antes, outro depois. Bom, um aplauso para o Marquinhos aí, Brunão. Um aplauso, porque realmente... Obrigado. É uma grande colocação e eu vou carimbar. Vou dar uma carimbadinha lá com o município de Cordeiro no que você falou, porque no governo passado, do atual agora, no governo passado, todos os vereadores votaram contra a população na lei do esporte. Inclusive, a filha... Errou! Mesmo, eles erraram feio. Inclusive, a filha do vereador que fez a lei, que é o Ademar Bianchini de Carvalho, a filha votou contra o pai, cancelando a lei. Eu vou explicar direitinho. 2% do orçamento era colocado para a Secretaria de Esportes,
para que o secretário de esporte realizasse todas as ações durante um ano. Hoje, lá em Cordeiro, seria aproximadamente 2.800.000 por ano, coisa de 250 mil por mês. Tínhamos todos os tipos de esporte no município. O que temos hoje? Uma Secretaria de Esporte que tem uma verba anual de R$250 mil. R$250 mil para o ano inteiro. Que isso, companheiro? Porque a vereadora, assim como os demais vereadores... Não dá nem 10 mil por mês. Não, dá 20 e poucos mil por mês. Como é que você contrata professores? Como é que você vai realizar os esportes para atender as crianças em todas as áreas, como nós tínhamos? Eu vou trazer aqui um ex-secretário de Esporte de Cordeiro, Pedro Macedo Coelho, porque ele teve a verba na mão com o doutor Joaquim e ele realizou uma gestão espetacular, assim como foi do Alcimar. Então, o que você falou, esta é a prova cabal de que o município de Cordeiro também participa, atende ao prefeito contra a população. O prefeito trabalhou contra a população e agora não tem jeito, não adianta pedir o voto, caiu no seu colo, caiu na sua mão, ex-prefeito, não tem jeito. A lei do esporte do município de Cordeiro foi cancelada pelo pedido do senhor, entendeu? E agora o Marcos Medeiros, realizando essa explanação, demonstra claramente que em outros segmentos, né, da área da gestão pública, como agricultura, saúde, educação, né, assistência social, realmente o prefeito comanda com os seus aliados na Câmara. Dito isso, em Cantagalo, também outra situação. Então, se eu começar a dar os exemplos aqui, nós não vamos parar com o programa, porque você foi na veia, você foi cirúrgico com o que você falou a respeito da situação do Executivo quanto a usar o Legislativo. Parabéns mesmo para você. Obrigado. Analisando a sua fala, me remete agora ao lado do eleitor. O eleitor, em sua grande maioria, é formado de homens e mulheres de bem, cujo objetivo é ir às urnas e escolherem homens e mulheres que possam representá-los diante das demandas que o poder público lhe apresenta. Mas existe uma boa parte dos eleitores, não é a maioria, mas existe, que fazem do seu voto um negócio próprio. Ou seja, se um político fizer, por exemplo, a UPA de conselheiro, quem conseguiu fui eu, mais de 2 milhões de atendimentos. Falo de boca cheia, porque as pessoas falam às vezes, é obrigação. Se é obrigação, por que os outros não conseguiram e só eu consegui? Tem algum diferencial aí. Claro tá que certo sim, ou tá claro errado? Que sim. É obrigação. Todo mundo tem obrigação, mas só eu consegui? Como é que é isso? Então vamos lá. Você lutou muito. Obrigado. E o eleitor, parte dele, faz do seu voto um negócio próprio. E na cabeça do eleitor é colocado que o político, que todos eles, para confirmar a regra, há exceções, e eu faço parte delas, você, o Bruno e o nosso caro ouvinte, que nesse momento, nas confecções de conselheiro, essa mulherada trabalhadora, fala aí. Um aplauso para o pessoal lá que está acompanhando o Bruno, nossas queridas amigas e amigos, todos vocês que estão neste momento acompanhando Conselheiro FM, nosso Gutinho lá, muito bom ter a sua audiência agora. E o que o Marquinhos está falando é a essência da situação que nós estamos vivendo no país. Prossiga, Marquinhos. Aí, para poder explicar didaticamente, Bruno, você já ouviu falar no voto pinguim? Não, voto pinguim não. Helênio, já ouviu falar no voto pinguim? Nunca ouviu falar no voto pinguim? E você, nosso caro ouvinte, que nos dá o privilégio, muito obrigado de estar nos ouvindo e vendo ao vivo pelas redes sociais e gravado depois, exibido na Rede Serrana de Comunicação, na TV do Povo. Vocês já ouviram e conhecem o voto pinguim?
Essa é boa. Vamos lá. O que é esse voto pinguim? Suspense. Peraí, suspense. Break news. Não, suspense. O Brunão vai achar um suspense ali. Ele tem um suspense. Break news. Peraí, voto pinguim. Olha, suspense. O que é o voto pinguim? Essa é boa, né? Você conheceu o Bruno agora aí. Alguns eleitores fazem do seu voto um negócio próprio. E o eleitor, por exemplo, por um erro da própria administração, não tem casa, um exemplo, está com problema, aí chega, Helênio, eu estou com problema, não estou conseguindo pagar aluguel e eu preciso de uma casa. Aí você vai, descobre uma área lá que seja pública ou que seja indevoluta ou que não tenha dono, você fala, vai lá, cerca e faz uma casinha lá que ninguém vai te aborrecer. Lá em Friburgo tem um exemplo do Horto do Vino, tem um exemplo em Deboçan, tem exemplo em algumas comunidades no Cordoeira, que as pessoas cercaram terreno e depois no Lazareto, o ex-governador Moreira Franco, meu amigo, deu até o título de posse lá para os moradores e para mim tem que regularizar. Então o camarada está sem a casa, Helênio, eu estou sem a casa, aí você fala, rapaz, vai ali na comunidade tal, no lugar tal, cerca um terreninho lá para você e constrói lá. Aí esse mesmo eleitor chega para o Bruno, eu consegui um terreninho aí, estou precisando de uns tijolos para eu fazer uma casinha. O Bruno fala, eu vou te arrumar o tijolo, ele vai e arruma. Aí ele chega para mim, Marcos, eu consegui o terreno, consegui o tijolo, agora eu estou precisando do cimento. Aí eu vou e arrumo. Aí vai para o outro, pede areia, vai para o outro, vai pedindo ferro, e vai por vai indo, constrói a casa e pula para dentro. Aí virou uma comunidadezinha, o outro já fez a mesma coisa, aí chegou, próximo da eleição, um candidato lá na casa desse cidadão que faz do seu voto um negócio próprio. Rapaz, que casa bonita, rapaz, eu gostei aqui da casa, gostei do lugar, tá bem construído aí, tá a geladeira, tá faltando o pinguim de geladeira, dá o pinguim para ele. Então, o último político que fizer voto, que fizer o favor para ele, leva o voto, que é o político que deu o pinguim da geladeira. Essa é boa, Paulo. Então, o que acontece? Cara, que filosofia. Então, o que acontece? É verdade. Vários dos políticos que estão de novo, break news. Cadê o som do break news aí? Brunão é o cara. Deus é o cara. Aqui, suspense. Aqui, gostei dessa aí. É o último que leva. É o último que faz o favor é que leva. Então, o que acontece? De novo, chamando a atenção. Em todos os municípios da nossa região e do estado e do país, em todos, há aquele eleitor que faz do seu voto um negócio próprio. Então, nesse sentido, vários dos políticos eleitos, vereadores nas câmaras, eles não fazem nada durante 4 anos. Nada para o povo, nada. Inclusive, eu participava de reuniões quando era vereador, e o prefeito Heródoto mandava lá algum projeto contra o povo, aí alguns vereadores falavam lá, não, eu vou votar a favor do Heródoto. Teve um lá, rapaz, que devido à enfermidade que ele tinha lá, mas deixa pra lá, ele disse que ele tinha comprado 4.000 votos e tinha tido 2.000 votos, que 2.000 votos que ele comprou para trabalhar no dia, pegaram o dinheiro dele e votaram em outro. Fez parte da minha legislatura. E o outro falou, não, eu contratei aí 2.500 boca de urna e tive 1.500 votos. 1.000 desses aí falavam um palavrão, não votaram em mim. Então, eles já estão acostumados, e está chegando a eleição aí, é bom chamar a atenção, em comprar votos. Então, eles chegam em comunidades e fazem isso, voto pinguim. Ou ele dá R$100 para poder trabalhar no dia, ou ele dá uma cesta básica. A gente não pode confundir a cesta básica para aquela família que precisa, para aquele cidadão que troca o seu voto por algum benefício próprio. Então, o que acontece? Então, existem vários vereadores eleitos em várias câmaras que já estão acostumados com essa maneira de agir, que é comprar voto. Então, ele separa ao longo do mandato 100, 200 mil, algum deputado lá da Baixada, do Rio de Janeiro, dá esse dinheiro para ele. Ele não trabalha, não faz nada, mas chega próximo da eleição, ele contrata os boca de urna, aí o pessoal vai lá, ele compra o voto, ele se elege e se mantém no poder.
Então, Marquinhos, essa questão que você está levantando aí quanto ao posicionamento dos eleitores favorece uma Câmara sem um conteúdo intelectual para fiscalização. Não, sem o caráter, que é o pior de tudo. Sem caráter, que é o pior de tudo. Por quê? O pior do que ele não ter o conteúdo é ele não ter caráter. Tem vereadores e homens e mulheres que têm poucas letras, mas têm caráter. Mas eu chamo a atenção para todos os municípios que estão nos ouvindo. Todos eles têm vereadores eleitos que são especializados em comprar votos nas proximidades das eleições. E depois de eleito, nas reuniões internas, onde só estão os vereadores, eles falam dessa forma que eu estou te falando. Eu contratei 4.000 bocas de urna e tive 1.000 votos, tive 1.500. Eu contratei 2.000 bocas de urnas e tive 1.200 votos. Então, eles já são especializados e estão para lá não para defender o interesse do povo, mas para defender o interesse de si próprio, empregando parentes, empregando cabos eleitorais e vendendo seu voto para o prefeito em troca de obras, em troca de empregos. Então, chama a atenção, é importante, do eleitor, toda vez que vocês verem na internet um vereador mostrando um calçamento, mostrando uma capina, uma iluminação, que ele agradece ao prefeito que foi feito, presta atenção. Aquela obra custou muito caro para o seu município, porque aquele vigarista está ali tirando onda, que fez aquilo ali, mas lá na hora dele sentar na Câmara, ele vota contra o povo. Por exemplo, alguns vereadores votaram contra o piso salarial da enfermagem, porque o prefeito foi contra e não queria dar Nova Friburgo não está pagando piso? Eles estão se acertando lá, mas teve um momento lá que houve esse problema lá. Mas não é lei federal? Mas há controvérsias. Então, por exemplo, estou dando um exemplo aleatório. Não, eu lembrei uma coisa agora, você falando, eu lembrei também. Agora eu lembrei mais um problema em Cantagalo. O prefeito Guga de Paula não paga o piso aos professores. O piso federal, 2.880, não paga. Cordeiro paga. Mas Cantagalo tem condição de pagar, o orçamento de lá, as cimenteiras contribuem bastante. Nós estamos falando a respeito da fiscalização da Câmara. É o que você está falando. Então, mas aí o que acontece? É chamar a atenção dos nossos cidadãos. A Câmara, ela tem que fiscalizar o governo municipal. Sim. E quando você vê uma mulher de vereador, um filho de vereador, um pastor ligado ao vereador, ou algum cabo eleitoral ligado ao vereador, indicado por ele e empregado pelo prefeito, aquele vereador vendeu o voto dele, vendeu a consciência dele. Então, o prefeito, por exemplo, lá na Câmara de Friburgo tem 21 vereadores. Aí ele comprou lá 16 para votar a favor dele, através de obras, através de indicações, através de outras maneiras. São 16 vagabundos que estão lá votando contra você, cidadão. Então, em outros municípios, isso acontece. O prefeito precisa de maioria para implementar, e de que forma ele consegue essa maioria? Não mandando um projeto que, se o vereador votasse contra, ele ia ficar mal com o povo. Então, ele manda um para lá que é para ficar mal com o povo, mas o vereador ficou mal com o povo, mas ficou bem com o prefeito, porque manteve os empregos lá na prefeitura, conseguiu a obrinha lá para fazer alguma melhoria em algum bairro, porque o vereador não é para fazer obra. Por exemplo, eu falei aqui que eu consegui a UPA, e eu era vereador. Teoricamente, não era para conseguir. Por quê? Porque não é atribuição do Estado. Mas devido à minha rede de relacionamentos com o governador da época, que eu trabalhei com ele enquanto ele era presidente da Alerj, eu fiz uma relação de amizade com ele, e governar é escolher. Eu falei aqui, e eu pedi para que ele escolhesse Nova Friburgo, porque naquele momento ele só tinha escolhido Teresópolis e Petrópolis, para que pudesse implementar a UPA em nossa cidade, em várias vezes que ele me recebeu. Então, ali, devido esse pedido meu, e ele tem um carinho por mim, ele atendeu esse pedido em função disso. Ele não atendeu porque eu empreguei parente, ele não atendeu porque eu votei contra
contra o povo, ele atendeu porque ele identificou que aquela era uma necessidade e eu estava no local certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, que é pedindo a ele. Então é diferente. Uma coisa é você pedir as coisas sem levar vantagem. Outra coisa é você levar vantagem para poder votar contra o povo. Tá certo. Marquinhos, agora então você falou a respeito dessa situação da UPA, então vamos esclarecer também a população de Nova Friburgo que você conseguiu na época com o Pezão, se eu não me engano, o terreno para a construção do Hospital do Câncer. Procede? Helênio, antes de responder essa sua pergunta, eu quero parabenizá-lo, porque assim como que governar é escolher, cada cidadão tem a escolha de aonde dedicar o seu tempo, aonde você investir o seu tempo, a sua amizade, os seus interesses. E você, há bem pouco tempo atrás, resolveu ir a São Paulo, porque teve a informação de que havia um instituto lá que trabalhava para trazer melhoria da qualidade de vida para as mulheres que são portadoras de câncer. Sim. E você ficou alguns dias, ninguém pagou para você, poder público, ninguém te ajudou em nada, você foi lá por recursos próprios, ficou um tempo lá, gastou, comeu, bebeu, estadia, deixou de buscar patrocínio e trabalho aqui na nossa região para poder ir para São Paulo e trouxe para cá essa grande iniciativa. Então, nesse momento onde procede a sua afirmativa de que o ex-governador Luiz Fernando Pezão comprou o prédio que era do Centro Adventista Silvestre, que estava recém-entregue, recém-fechado pela Igreja Adventista, e eu levei essa informação a ele, eu levei no local e ele gostou e ele decidiu, escolheu comprar. E aquele prédio hoje está sendo adaptado para as instalações para atenderem os portadores de câncer de Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo e adjacências. Então foi uma iniciativa onde, mais uma vez, a minha rede de relacionamentos, o Pezão, até hoje ele fala comigo, manda boa tarde, bom dia, pergunta como é que está Friburgo, eu pergunto, ele deve ser candidato a prefeito lá em Piraí, ele é pré-candidato e vai ganhar a eleição lá. E ele lembrando que ele teve câncer. Ele teve tratamento. Ele escolheu comprar e, conforme a sua informação, ele conseguiu se recuperar. Sim. E que esse Hospital do Câncer possam ser inspirados em pessoas iguais a ele. Sim. Que teve a sua enfermidade, mas que foi tratado com qualidade e conseguiu se recuperar e está entre nós. E certamente Nova Friburgo estará oferecendo a partir de abril, maio, um hospital de câncer para atender toda a população da nossa região. E a Associação Voluntários de Combate ao Câncer de Fernandópolis, que atende a quase 200 pessoas lá hoje, não só mulheres, agora todas as pessoas, né? Em Barretos, em Fernandópolis tem o Hospital do Câncer, em Jales e Presidente Prudente, Rio Preto. Os ônibus se dirigem a essas localidades e a AVCC contribui com lanches e a aplicação de recursos para atender aos portadores de câncer. E esta ideia, a documentação já está em minhas mãos, Moraes Contábil, nosso querido Marcão, já está estudando para que possamos inaugurar a nossa associação. O nosso querido Bruno, a empresa do Bruno estará participando, a sua empresa estará participando, assim como a Rede Serrana e todos os amigos. Vamos atender aos portadores de câncer com renda, com baixa renda, todos da região, todos, de Nova Friburgo a todas as cidades que estarão utilizando o Hospital de Câncer aqui em Nova Friburgo a partir de abril, maio. E certamente você em casa poderá participar contribuindo semanalmente com a Associação Amigos de Combate ao Câncer. Esta será a associação que estaremos abrindo em Nova Friburgo para atender aos portadores de câncer de baixa renda
em Nova Friburgo. Eu falo baixa renda porque existem pessoas que têm um bom salário e que certamente terão a alimentação e outros suportes necessários para o combate ao câncer, mas que uma pessoa pobre, uma pessoa do interior, uma pessoa que tem um câncer de mama, um câncer de próstata ou qualquer outro tipo de câncer, né? Sem recurso, às vezes vem com um acompanhante e nós vamos prestar esse atendimento. E eu quero agradecer a você também, Marquinhos, porque você, desde o início, abraçou essa causa, assim como o Bruno Caputo e todos os amigos que já detêm o conhecimento da associação, para que possamos realizar um bom trabalho e atender essa população vulnerável, que é o mais difícil. Na hora do câncer, eu acompanhei a minha ex-esposa à época, ela tinha recursos, favoreceu muito, mas quem não tem o recurso passa uma dificuldade gigante, imensa, além de pensar o tempo todo na doença. Então, precisamos dar um suporte necessário para que tenha uma recuperação saudável e volte à comunidade onde pertence cada pessoa que estará aqui na luta contra o câncer. Eu agora lembrei de outras situações que eu perdi uma pessoa muito querida com câncer, lá em Barretos, e lutou muito. Eu abraçava, beijava, uma pessoa lá do interior de São Paulo. E aí você vê que é uma situação muito complicada, né? E eu, agora lembrando a sogra de Bruno Caputo, a minha querida Regina, entendeu? Teve todo atendimento, mas é muito difícil, cara. Desculpa aí, Marquinhos, é difícil, entendeu? Desculpa, Bruno, eu lembro dessas situações, machuca muito, né? Então, eu tenho essa missão agora junto com você, Marquinhos, com o Bruno e com todos os amigos de Nova Friburgo e toda a região, para que possamos oferecer o mínimo necessário, com alimentação, com uma hospedagem adequada, para que uma pessoa que não tenha condição chegue em Nova Friburgo e passe momentos que, pelo menos, contribuam para que essas pessoas tenham uma recuperação dentro da ciência. Eu quero comunicar, primeiro, salientar essa emoção e o coração que se transmitem e que se traduzem através de suas lágrimas a pessoa boa que você é, e que você era um grande jogador de futebol, era craque no friburguense, no nosso time querido, que leva o nome da nossa cidade no Brasil e, quiçá, no mundo, que infelizmente nesse momento está muito tempo um diretor de futebol no time, então eu acho que já está na hora de trocar, botar uma outra pessoa para que pudesse revitalizar o futebol do friburguense, mas isso aí é outra história. Você, num determinado momento, era tão craque que Friburgo e região ficou pequena para você, Helênio. Você foi jogar em São Paulo. Por quê? Porque dali alavancaria para o mundo. Talentoso, jogador de coragem, jogador aguerrido dentro de campo, não existia bola perdida, habilidoso, craque. Saiu daqui porque aqui ficou pequeno. Infelizmente, em um determinado momento da sua vida, você pegou carona com um amigo, e o amigo perdeu o controle e houve uma batida e você teve seus olhos atingidos. E mesmo assim, esse seu desafio que a vida lhe impôs, porque você sempre foi uma pessoa que enxergou tão bem, mas que hoje, devido a essa fatalidade, a sua vida se tornou um pouco mais difícil, mas nem por isso você deixa de ser o guerreiro que você era em campo e agora é nos microfones. Me remete a duas informações. A primeira, o ex-senador e atual deputado federal Marcelo Crivella se comprometeu em viabilizar uma emenda para o município de Nova Friburgo para trazer o tratamento dos olhos para a cidade de Nova Friburgo através de uma clínica. Que maravilha! Porque... Aplauso aí, Bruno. Aplauso para o Crivella, o senador? Ele é deputado agora. Ele é deputado, né? Já é. Por liturgia do cargo, costuma se chamar quem foi ministro ou senador pelo maior cargo que exerceu. Então, nesse sentido, ele viabilizando
O tratamento hoje aqui dos municípios, quem tem essa enfermidade aqui na região, é feito em Teresópolis, pelo Tanuri, clínica do Tanuri. E há o sofrimento, o mesmo para quem trata o câncer. De pegar a van de madrugada, de ter que esperar, buscar todo mundo para voltar, exatamente. De quebrar a van no meio do caminho, de colocar a vida em risco, porque são centenas de quilômetros e milhares de automóveis passando ao lado, a sua vida está sempre em risco quando há viagens. E ele se comprometeu de viabilizar a instalação, e também Niterói, também o povo de Friburgo é tratado, está indo para lá, todo mundo Friburgo e região, ou Niterói ou Petrópolis. Então, a nossa próxima luta, a nossa próxima bandeira é essa, sim. É viabilizar o tratamento dos olhos gratuitamente na cidade de Nova Friburgo, que possa ser o centro de 13 municípios, já com o compromisso do deputado federal Marcelo Crivella de, em 2025, viabilizar essa emenda para que possa ocorrer essa instalação. Então, em sua homenagem, a homenagem de tantas pessoas que são portadores de diabetes e têm como consequência essa deficiência que vai acontecendo com os olhos, ou outras que têm a deficiência, catarata e assim sucessivamente. Glaucoma, catarata e vai embora. Você conhece bem. Então, a minha próxima luta é essa. Eu tenho o objetivo de ser pré-candidato a vereador, retornar à Câmara Municipal, onde, sem falsa modéstia, respeito a todos os vereadores, mas é só pegar os números lá. Eu fui e sou atualmente, em 205, 6 anos de cidade, o vereador mais votado da história e aquele que mais apresentou projetos de lei, projeto de resolução, indicação, emendas, requerimento de informações, todas as proposições eu fui campeão. Inclusive, eu até vi agora, tem um vereador lá, um folclórico lá, que está falando que fez um projeto lá em benefício dos artistas municipais. Esse projeto ele se inspirou no meu. Ele só trocou o nome, mas a ideia é minha. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Marquinhos, a gente falando agora a respeito da situação todo ano, aconteceu de novo, as chuvas de verão. Nova Friburgo precisa realmente de uma situação ali que acabe com o sofrimento daquela população do centro de Friburgo. E novamente mais reclamação, né? O que acontece? Na época da tragédia, o mesmo Crivella, que é engenheiro, eu recebi em Friburgo e sobrevoei a região com ele, eu fui nos locais com ele e com a presidente Dilma e com o governador Sérgio Cabral em cada canto daquele município. Na tragédia não teve ninguém que trabalhou mais do que eu. Pode ter tido próximo, mas não. 24 horas eu quase não dormia, e quando dormia acordava para olhar celular e atender o povo. E o Crivella me falou o seguinte: geologicamente, o município de Nova Friburgo, você pega uma vasilha com arroz, e você pega uma mesma vasilha e bota fubá, bota farinha de trigo. Você pega uma vasilha de água, você entorna no arroz, o arroz absorve a água. Você entorna na farinha de trigo, a água escorrega e ela não é absorvida. Os grãos que formam a cidade de Nova Friburgo são grãos grandes, fazendo uma comparação como se fossem arroz, ou seja, a água, quando ela cai no solo friburguense, ela é absorvida, ela não escoa, ela é absorvida. Escoa se fosse um solo assim como farinha de trigo, onde fosse pequenos as partículas. Então, o Crivella falou, e ele é engenheiro, né? E ele disse o seguinte, que toda vez que chover, vai uma quantidade enorme dessas partículas através das águas pluviais de captação dos bueiros para dentro dos rios. Então, o que acontece? Friburgo tem que ter o tempo todo máquinas limpando os rios e fazendo a dragagem. Mas, por outro lado, você vê a Águas de Nova Friburgo, que arrecada milhões na cidade de Nova Friburgo, e colocou um sistema de tratamento dentro do rio, aonde ele teria que ser feito na lateral do rio, mas seria mais cara a obra. Então, eles puseram dentro do rio, mais barato, e estão arrecadando milhões. Se você for fazer esse desassoreamento cotidianamente, ou o tempo todo, não vai poder ser feito, porque vai prejudicar
as hastes, as colunas que seguram a tubulação da água de Nova Friburgo. Consequentemente, a caixa que recebe as águas quando há chuvas, elas ficam lotadas de areia, ficam assoreadas, e isso aumenta a altura do espelho d'água, aumentando a possibilidade de transbordo do rio e fazer com que a cidade, infelizmente, seja alagada. Outra questão que tem é a captação de águas pluviais da nossa cidade. Em sua grande maioria, ela foi feita no século passado e com poucas residências. Então, o tempo fez com que a cidade aumentasse a quantidade de casas e, além disso, eu chamo você, Bruno, Gutinho, Valceni, Helene, você, caro ouvinte, para uma reflexão. Friburgo tem cerca de 200 mil automóveis registrados no Detran. Fora 200 mil? Está próximo. Mas aí, mesmo se for um pouco menos... 150 mil. Você vai aumentar. 150 mil. Então, você vai aumentar de que forma? Você vai aumentar pela quantidade de automóveis que circulam na cidade, que vêm dos municípios aqui do interior, que vêm do Rio de Janeiro. Então, você ultrapassa 300, 400 mil automóveis por dia, lançando dióxido de carbono, monóxido de carbono em nosso ar. Por outro lado, você vê o povo tem que morar. E, aliás, a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo é desqualificada e exerce de maneira ineficiente a função de fiscalizar a nossa cidade. E o que acontece? O tempo todo corta-se árvores para a construção de casas. Então, você imagina, 200 mil, vamos botar em média, carros por dia lançando dióxido e monóxido de carbono. Verdade. Retira-se as florestas, que tem esse trabalho de fazer a troca de gás carbônico por oxigênio, a fotossíntese. E, por outro lado, estão asfaltando a cidade toda. Então, por exemplo, quando você tem o paralelo, a água ela é absorvida para o lençol freático. Mas quando você asfalta, além dela escorrer para dentro dos bueiros, ir para frente, ir para os rios e deixar de ser captada pelo lençol freático e a quantidade de água que fica embaixo do nosso solo, além disso, é uma placa, mais ou menos, vamos lá, 10, 15, 20 centímetros de petróleo que acumula o calor do sol. Então, você aumenta 1, 2, 3, 4 graus a temperatura do município, você não tem a planta para fazer a fotossíntese e você tem os automóveis derramando dióxido, monóxido de carbono o tempo inteiro. Então, essa expressão, esse somatório, não pode dar coisa boa, Helene. Verdade. Um aplauso para o Marquinhos aí. Uma aula. Agora você tratou o meio ambiente com a qualidade que realmente todos nós merecemos, né? Porque é a mais dura realidade. Todos os municípios da região estão trocando os paralelos por asfalto. Todos. E isso aí realmente haverá no futuro uma demanda muito complicada quanto à temperatura ambiente. Olha lá o que aconteceu no Chile essa semana, né? Você viu que horror, né? Então, aí você observa, são ações do ser humano feitas de maneira inconsequente e que o resultado final são as enchentes, são todas essas tragédias que a gente enfrenta. Marquinhos, tá chegando já o finalzinho. Mas já, Helene? Ô, Bruno, como é que tá aí? Gutinho, ajuda a gente aí, Gutinho. Quer abrir? 15 minutos ainda. Ah, beleza, eu ouvi o barulhinho. 12 minutinhos. Temos 12 minutos de programa. Então tá. Então vou fazer outra pergunta, posso, Bruno? Então tá bom. Dá tempo de responder mais duas, que eu quero tirar uma dúvida muito séria com você de Nova Friburgo e região. Posso? Deve. Então vamos lá. Nova Friburgo, a questão do piso dos funcionários. Como é que está a situação lá do piso dos funcionários? Break news.
Você conhece, porque eu estava ao seu lado no seu estúdio e você recebeu uma ligação. Como é que anda a situação lá? Novamente nos remete... Peraí, se você não quiser responder para não se comprometer, tudo bem, meu irmão. Não existe pergunta que eu não respondo. Mas aqui a liberdade é total, entendeu? Porque são situações que às vezes um detalhe que nós estamos conversando aqui, a maldade dos mas isso aí vai existir o tempo inteiro. Mas tanto você, quanto o Bruno, quanto o Gutinho, quanto o Valceni, guardando as proporções, a mim próprio, nós somos guerreiros, nós somos transparentes e somos pessoas que não fugimos à luta, conforme diz o nosso grande hino. Então, nesse sentido, vamos lá. Conforme eu disse, governar é escolher. E eu chamo novamente você, Helênio, Bruno, Gutinho, Valceni, nosso caro ouvinte, nosso caro telespectador e nossos seguidores, que todas as eleições, de novo, todas, você ouve os candidatos. Não, temos que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Aplauso para o Marquinhos. Bota aí, pode colocar. Isso todo mundo usa. Parabéns. Você tem um conhecimento profundo. Por favor, vamos pedir aos futuros candidatos, não é pré-candidatos hoje, mas futuros candidatos que não tenham essa falácia. Isso é uma falácia que ninguém aguenta mais. É entrar e realizar o trabalho que todos os servidores desejam. O problema é o seguinte, em todos os municípios, nas últimas eleições, o eleitor tem votado para tirar o camarada do poder. Não, vamos tirar esse e vamos botar outro. Aí escolhe alguém para entrar, para exercer a função de prefeito e prefeita, não pelo projeto que ele tem, por exemplo, o projeto Bom Jardim, o projeto Cordeiro, o projeto Macuco, o projeto Cantagalo, o projeto Nova Friburgo. As pessoas votam, não, vamos tirar, por exemplo, aquele Rogério Cabral, que foi um dos piores prefeitos da história, aquele Renato Bravoto, um dos piores prefeitos da história da nossa cidade. Aliás, ultimamente, Friburgo, infelizmente, tem eleito pessoas desqualificadas iguais a esses dois que eu disse aqui agora, fora outros. Então, por exemplo, nós vamos tirar o Rogério Cabral porque é um péssimo prefeito. Vamos tirar o Renato Bravo porque é um péssimo prefeito. Para tirar ele, quem está na frente? Fulano de tal. Então, vamos votar para poder tirar. Então, o voto não pode ser escolhido para tirar. O voto tem que ser escolhido daquele que apresenta projetos, aquele que tem um projeto Bom Jardim, projeto Cordeiro, projeto Macuco, projeto Cantagalo, projeto Nova Friburgo, aquele que tem propostas. Aí tem gente, eu não adianta prometer, por exemplo, o cara é candidato, eu não prometo nada. É esse aí que você não deve votar, porque se ele não prometeu nada, depois que ele ganhar, você não pode cobrar nada dele. Ele não prometeu nada e ele falou, eu não prometi nada. Então você vai cobrar o quê? Então não há promessas, tem que serem compromissos. Meu compromisso com a cidade de Nova Friburgo é trazer salários dignos para os funcionários públicos. Aí você depois pode cobrar. Meu compromisso é ter um meio ambiente sustentável, onde, através do desenvolvimento e implantação de novas empresas, fortalecer as empresas já existentes, protegendo a nossa fauna e flora, é o meu objetivo na cidade de Nova Friburgo. Exemplos é mais ou menos assim. Uhum. Então, a sua pergunta foi com relação a funcionalismo. Sim. O que acontece? Mas são todas as classes, de professor, Isso. Saúde, todos. Governar é escolher. Então, por exemplo de Friburgo. O orçamento, vamos falar em números hipotéticos mais aproximados. Está em 1 bilhão de reais o orçamento. Uhum. Mas ele arrecada 600, 700 milhões de reais, mais ou menos, em números hipotéticos. Nesse sentido, por que se coloca um orçamento de bilhão se vai arrecadar milhões? Porque a Câmara Municipal, esses vereadores vagabundos comprados, eles têm a oportunidade de autorizar para o prefeito o remanejamento de verbas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, o dinheiro que é aplicado numa festa só pode ser aplicado ali.
Há controvérsias. Às vezes, através de uma emenda, sim, mas o dinheiro que vai para o cofre único, ele pode ser aplicado em outras funções, em outras estruturas do orçamento, porque você aprova o LOAS e aprova o plano plurianual. Trata-se de 4 anos de investimento no município, e ele é votado 1 ano antes do término do mandato posterior, Sim. e que planeja 4 anos de município. E o outro é votado anualmente, para que você possa fazer um planejamento de onde vai ser aplicada a verba. Então, por exemplo, arrecada 600 milhões, aí o prefeito coloca 1 bilhão. Sim. Aí a Câmara aprova 50% de remanejamento. O que significa isso? Se ele colocasse 600 mil dinheiro verdadeiro de arrecadação, ele poderia remanejar 50%, 300 milhões. 600 milhões. Se ele aprova 600 milhões, e a Câmara aprova que ele possa remanejar 50%, ele vai remanejar 300 milhões. Sim. Então, se ele coloca 1 bilhão e a Câmara deu 50% de remanejamento, ele vai poder remanejar 500 milhões. Então, esse superfaturamento, que é uma safadeza, que é aprovado por esses vereadores vagabundos que são comprados pelos prefeitos, ele é dado para quê? Para que o prefeito possa escolher aonde aplicar a verba sem ter que passar pela Câmara. Então, por exemplo, o dinheiro está lá na saúde. Aí é obrigatório por lei 14% do orçamento na saúde. Mas você podia aplicar 20%, 25%. A educação, 25%. Você podia aplicar 30%, podia aplicar 40%. Mas aí o prefeito não aplica por quê? Porque ele pega aquela verba ali, que foi autorizada pela Câmara, e escolhe para colocar num projeto onde, de repente, ele pode levar alguma vantagem, onde, de repente, tem algum tipo de interesse dele, pode ser escuso ou não, e ele remaneja essa verba e é utilizada dessa forma. Então, quando eu falo que é caro, um vereador ir para as redes sociais colocar que calçou a rua ou que conseguiu uma melhoria, calçamento eles não têm conseguido ultimamente, não. Só com o governo do Estado, que eles falam que é a prefeitura, omite, mas é dinheiro do governo do Estado, e a prefeitura tem feito alguma parceria. Então, aquele vereador ali que falou que fez obra, que o prefeito ajudou, aquele vagabundo foi o que autorizou 50% do remanejamento do orçamento, que o prefeito vai pegar sem prestar, entre aspas, conta à Câmara, ele vai remanejar para onde ele quer. Então, às vezes tem sentimentos nobres, mas em sua grande maioria, esse remanejamento é feito para interesses escusos. Então, é um exemplo na prática do que o vereador vagabundo comprado faz para prejudicar o povo. Então, aí com relação à questão do aumento do funcionalismo. O prefeito já tem, por exemplo, cerca de 50% de folha do dinheiro arrecadado, 50%, 51%, Friburgo 52, 53, passa a lei de responsabilidade fiscal do dinheiro arrecadado comprometido com a folha de pagamento. 50%? É mais, daí é mais, ultrapassa. Aí o que acontece? Você não tem dinheiro esse dinheiro é para custeio, ou seja, para manter a máquina. Você não sobra dinheiro para você fazer investimento. Então o prefeito não aumenta, por quê? Porque ele vê num todo. Então, eu já tenho 50%, 51%, 52% aplicados em folha de pagamento. Eu não posso botar mais dinheiro aqui. Eu tenho que fazer obra, porque senão eu não vou me reeleger. Então, o problema é esse. Ou seja, o prefeito olha que ele já tem 55% do orçamento dele, que já está fora da lei de responsabilidade fiscal, aplicado no pagamento de funcionalismo. Sim. Então, ele enxerga num todo que ele não pode botar mais dinheiro ali, que se ele botar, além de ultrapassar o limite, ele está fazendo um custeio e não um investimento que pode dar votos para ele se reeleger. Então, esse é o problema. Beleza, então eu vou fazer uma homenagem agora, marcha fúnebre, Bruno. Pode colocar aí, que eu adorei. Coloquei, bota marcha fúnebre, homenagem, 10 segundos de reflexão. O orçamento, Marquinhos mexeu no orçamento. Adorei essa, hein?
Eu vou lembrar uma coisa. O que foi, Bruno? Música para o piso salarial dos professores em Cantagalo, que o prefeito Guga não paga, descumprindo a lei federal. Descumprimento da lei federal no município de Cantagalo, tá certo? Agora eu vou lembrar um detalhe que o Marquinhos falou a respeito, que eu convivi em Macuco. Pode tirar, Brunão. Agora eu gostei de uma situação. Eu quero afirmar para você, Marquinhos, que a prefeita de Macuco, ela está fazendo uma boa gestão. Você sabe quanto que foi a suplementação dela lá, que os vereadores tentaram dar uma pernada nela, e ela está fazendo uma boa gestão em Macuco? A suplementação de apenas 4%. Aplauso para Michele Bianchini. Aplauso. Um abraço para Michele, para o marido dela, para o meu amigo Erdi. Alberto Erdi. Mas essa situação, a prefeita de Macuco é a única prefeita desse estado do Rio que governa com uma suplementação apenas de 4%. Eu vou só dar um exemplo. Cordeiro tem 30%. E como você falou, eu vou saber quanto que é Friburgo depois. Entendeu? Essa situação. Marquinhos. Então vamos lá, vai fechar a rádio. Manda um abraço especial pro pessoal da Rádio Conselheiro FM. Vai lá. Quero mandar um abraço aos ouvintes da Rádio 87.7 Conselheiro Paulino. Parabenizar ao Gutinho, ao Valceni, ambos por essa lealdade e manter e dar vez e voz a essa população tão sofrida, mas guerreira, de parte do nosso município. Agradecer ao Bruno pela, nesse momento, disponibilidade da informática e conseguir levar daqui de Bom Jardim esse som para lá, e principalmente você, Helênio. Você que é muito conhecido em Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, e as pessoas do nosso município Friburgo têm que saber que existe um homem que os campos de futebol perderam um craque, mas os microfones ganharam um guerreiro, um ativista, um homem que não tem medo, e um homem que já foi perseguido e que já foi punido por falar o que sente, por ser dotado de bom senso e defender aquelas pessoas que têm os seus direitos aviltados. Então, que a nossa população possa se espelhar em você e em seu exemplo para poder lutar e buscar por dias melhores. Obrigado, Gutinho, obrigado, ouvinte, e Valceni. Agradecendo ao nosso querido Marcos Medeiros pela entrevista, agradecendo ao nosso querido amigo Gutinho, ao Valdeci, a todos que estão nos acompanhando na Conselheiro FM 87.7 em Nova Friburgo, a todos os amigos, a todos os moradores de Nova Friburgo, a toda a região, a você que nos acompanha na Rede Serrana de Comunicação, coloque lá no YouTube e assista ao vivo. Você estará acompanhando esta programação durante esta semana. Agradecendo ao carinho de todos, estaremos numa nova programação Painel Eduque, aqui na Rede Serrana de Comunicação e na TV Eduque de Cordeiro. Até lá!